Na sua casa tem um ambiente de paz? Como é que a gente identifica isso? Você gostaria que na sua casa tivesse mais paz? Sobre justiça. O que você acha que Deus pensa sobre justiça? Será que ele olha aqueles que são honestos? Será que ele está sempre de olho? Será que ele gosta? Será que ele não tem nenhuma opinião a respeito? O que você acha? E sobre a sua língua? Você fala muito? Você sabia que o tolo, ele pode se passar até de sábio quando ele refreia a língua, quando ele fala menos, quando ele fica calado? Tudo isso a gente vai ver aqui hoje em Provérbios 17. Fica comigo. Bom, o primeiro tópico que eu posso abordar aqui sobre Provérbios 17 é sobre ambiente de paz. A sua casa é um ambiente de paz? As pessoas chegam na sua casa e percebem o ambiente de paz ou não? Você fica triste porque na sua casa não tem essa paz. No versículo 1, a gente já vê uma informação aqui que fala assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. É verdade, né? Às vezes a gente quer tanta casa com tanta prosperidade, mas se não tiver amor, de nada vale. Se a sua casa não é ainda uma casa de paz, a própria Bíblia vai te ensinar como você evitar guerras, intrigas, brigas dentro da sua casa e vai te ajudar dando algumas direções para você. Aqui mesmo no capítulo 17 a gente já vai tirar mais algumas aqui que você vai ver. No versículo 9 vai dizer assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Aqui ele está falando, aqui é uma dica, né? Porque todos nós somos imperfeitos, somos seres humanos, eu me enquadro nisso também. Todos nós vamos falhar uns com os outros, né? Na trajetória da nossa vida. E o perdão entra nessa história para ajudar muito a gente a lidar com esses erros cometidos contra nós, né? E até para que você também seja perdoado, porque você também erra com o próximo, né? Então, a Bíblia fala muito sobre perdão, porque a gente lida com pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos e vamos errar uns com os outros, mas se a gente conseguir perdoar, de verdade, né? Essas ofensas que são feitas a nós, mostra que nós temos amor. E agora, se você fica lembrando ali, como está dizendo, né? Mas quem fica lembrando o assunto o tempo todo estraga a amizade. Então, aprenda a perdoar. Aprenda a colocar lá no mar do esquecimento de verdade e viver a sua vida bem dentro do seu lar, ou com seus amigos, ou no seu trabalho, seja onde for, não é só dentro de casa não. No 14, ele vai dizer assim: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a casa piore. Isso aqui é muito verdade. O começo de uma briga, você percebe, realmente é como uma rachadura numa represa. Ela começa pequena, mas depois, quando deságua aquela água toda, é um terror. E muitas vezes a gente entra numa briga, entra numa discussão, às vezes a gente nem quer, mas quando a gente vê já entrou. E quando você perceber que você entrou e que tá aquela discussão, né? Porque muitas vezes vira uma discussão de quem tem razão, aí fica aquela discussão interminável, né? Até falei sobre isso lá no capítulo 16. E aí não termina nunca, e ninguém fica bem, todo mundo fica mal, ninguém convence ninguém né, dos seus direitos. E aí, na verdade, acaba como uma represa realmente, né? Aquele aguaceiro que vai destruindo, às vezes, toda uma cidade. Como a gente viu, inclusive, no Brasil acontecendo. Então, quando você perceber, essa é uma excelente dica, quando você perceber a briga começando, o quanto antes você parar, melhor. Porque duas pessoas, uma pessoa não consegue brigar se a outra não quer. Já percebeu isso? Se você não discutir, se você parar e parar com respeito, né, ao outro que está ali, seja lá ele quem for, você vai ver que muitas vezes você vai evitar uma represa de brigas na sua casa, no seu lar. Então essas foram duas dicas interessantes que você pode levar o perdão quando as ofensas vierem e quando você perceber que a briga começou, parar o quanto antes. Você vai ver como a sua casa vai ficar com muito mais paz. Claro que tem muitos outros conselhos aqui, mas aí você tem que continuar lendo Provérbios e a Bíblia inteira para você aprender muito mais. Até aqui a gente até já deu algumas dicas, né? Fica ligado. Aqui também eu consegui ver sobre uma coisa interessante que eu acho que é importante a gente falar, que é sobre justiça, né? Às vezes nós seres humanos, a gente vê justiças por aí e a gente não imagina
o quanto Deus se interessa por isso. Porque Deus, ele é Deus de justiça. Ele é amor, mas ele também é justiça. E Deus odeia a injustiça. Aqui no versículo 15, ele vai dizer assim, ó: há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Às vezes a gente vê isso, né? E a gente acha que Deus não está vendo. E outra, a gente acha que para Deus tanto faz. Não, não é tanto faz, não. Deus odeia a injustiça. Ele odeia quando o inocente ele é culpado, colocado como culpado, e o culpado fica como inocente. Eu sei que no nosso país a gente vê muito isso, mas coloque diante de Deus as injustiças que você vir, e você vai ver se Deus não vai fazer algo a respeito, porque ele também odeia. Não é interessante a gente saber disso? Ele odeia a justiça. E se você é alguém que um dia fez injustiça, peça perdão a Deus, porque ele odeia isso, e uma hora vai vir sobre você. Algo de ruim, é aquela história da lei da semeadura, né? Plantar e colher. Então, corra, seja honesto, procure honestidade, faça tudo certo. No versículo 6 do capítulo 17, ele vai dizer: não é bom, ó que coisa, não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Ele está falando isso aqui. E às vezes a gente vê muitas essas coisas acontecer e Deus odeia isso. Mas pode ter certeza, Deus ele está vendo tudo e uma hora ele vai fazer justiça. Bom, outra coisa que eu achei interessante aqui também foi sobre o controle da língua. Nos versículos 27 e 28, você vai ver ele falando aqui sobre isso. Olha só no 27 o que é que diz. Quem controla as suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Olha, isso aqui também faz parte lá da paz no ambiente. Você consegue manter a calma, mostra que é inteligente. E ele fala, quem controla as suas palavras, esse aí é um sábio. Então, principalmente nós mulheres, né? A gente precisa, às vezes, falar menos a respeito de tudo que a gente pensa, não externar menos. E aqui, quando for externar com Deus. Porque muitas vezes a gente passa de tola, porque abre a boca e fala. E às vezes nós queremos passar que somos sábias, né? Mas a gente fala, não deixa de falar, acaba falando demais, acaba falando até o que não pensa, o que não quer falar, né? Então vamos ter cuidado com isso, porque a pessoa que controla as suas palavras, ela é considerada como um sábio aqui em Provérbios. No 28, ele vai dizer, até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Ele pode até ser tolo, mas se ele ficar calado na dele, ó, elegantemente, ele vai ficar parecendo um sábio. Então, o controle da língua é um atributo do sábio. A gente já percebeu aqui que Provérbios fala muito sobre isso, né? Então, olha aí a dica pra gente. Mais uma dica pra gente ser mais sábio em 2025. Conto com você para os próximos dias. Aprenda a ler a Bíblia, porque aqui foram coisas que eu retirei aqui, mas foram muitos conselhos que eu deixei lá e que você pode descobrir o seu tesourinho buscando na Bíblia. Hoje você pode ver na linguagem que você quiser, dá um Google aí, se você não entender, não entendi essa linguagem, muda de linguagem para você poder entender. Eu estou usando a linguagem que eu acho mais fácil, que é a NTLH, que é a nova, uma coisa na linguagem de hoje, né? Então ela é mais fácil de digerir, mas você pode ler em qualquer Bíblia e tirar o seu tesourinho e ver o que é que Deus vai te revelar, tá certo? Fica com Deus. Boa noite para você, bom dia, boa tarde, não sei. Que Deus te abençoe grandemente.